Muito bem, nós estamos aqui em mais uma segunda-feira, CBM ao vivo. Você já é o nosso convidado para continuar com a gente, mas também compartilhar o link aí do YouTube, Instagram, convide seus amigos, convide as pessoas do seu relacionamento e vamos juntos, porque o programa de hoje está imperdível. CBM ao vivo, venha com a gente. Gente, no programa de hoje nós temos muita conversa boa, você vai conhecer gente com testemunho de vida incrível, você vai saber um pouquinho também do que está acontecendo nas nossas igrejas. Quero aproveitar para dizer que esse programa vai ficar marcado, é importante então que você aproveite esse tempo, convide aí as pessoas para estar conosco, nós estamos ao vivo aqui na Rede Super, mas também no nosso Instagram, no YouTube. Portanto, é o momento de todos estarmos juntos nesse programa que tem uma promessa especial, que é trazer história de vida, de gente que faz a diferença. Com a gente essa noite recebemos Neuza Rezende, que alegria recebê-la aqui nesse programa. Você que tem uma história de vida que inspira todos nós. Neuza, seja muito bem-vinda, que alegria recebê-la aqui no CBM ao vivo. A alegria é a minha. Eu estou muito feliz, especialmente, por participar da família CBM. E agora, nesse programa ao vivo, é muito bom estar aqui, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito através da minha vida e pelo privilégio que tenho de servir ao seu reino. Agora, com esse sotaque já muito mineira, todo mundo pode achar que a Neuza é aqui de Minas Gerais mesmo, mas, na verdade, Neuza nasceu em Cachoeiro de Itapemirim e tem uma história riquíssima que começa lá já no seio da família, com seus pais. E eu queria que você contasse um pouquinho essa experiência de infância. Seu pai é pastor, sim, você é a segunda filha de 4 filhos e batizada aos 11 anos pelo próprio pai. O que significa isso, Neuza? Significa muita coisa, muita coisa. Eu, quando nasci lá em Cachoeiro de Itapemirim, conforme já foi dito, eu sabia, mesmo sem ter essa consciência, mas eu sentia que havia nascido numa família especial. O ambiente que eu fui criada, um ambiente de fé, um ambiente de harmonia, um ambiente de muito serviço no reino de Deus. Então, eu fui criada nesse ambiente, sabendo que havia um propósito na minha vida, que Deus havia colocado um propósito para mim, e eu já tinha consciência disso logo nos primeiros anos de vida. E foi interessante que essa questão dos valores espirituais que foram colocados em mim naquele ambiente, meu pai pastor, a família toda já integrada já há muitos anos, porque o evangelho chegou na minha família através do meu avô, numa experiência incrível de conversão no meio de uma lavoura de milho, lá no estado do Rio. Olha que interessante. Era um costume naquela época, na época da colheita, chamar os vizinhos para ajudar a colher o milho. E meu avô, então, convidou a vizinhança numa certa noite e ali se aproveitava para fazer as novenas, né, as orações, que a família toda... Isso lá no estado do Rio ainda? Lá no estado do Rio ainda, meu pai ainda solteiro. E foi interessante que eles terminaram a novena e voltaram para o trabalho de pegar o milho, debulhar, aquele processo todo. E quando eles olharam para dentro da casa, o oratório estava todo em chamas. Uma das velas havia caído e pegou fogo naquilo tudo. E foi ali, naquele momento, que o Espírito Santo mostrou para o meu avô, do jeitão simples, né, de uma pessoa da zona rural, sem muito conhecimento, ele analisou assim, puxa, mas nós acabamos de rezar, não tiveram poder para se livrar daquele fogo? Então, eu vou abandonar essa fé. Os santos, né, aqueles ídolos todos, a partir daquele momento, passou a não ter valor mais para ele. E, a partir daí, veio o conhecimento
alguém que passou por aquela região vendendo Bíblias, e ele adquiriu uma Bíblia e começou a ler, e ali se converteu. Foi crescendo na fé até chegar no seu pai, naturalmente. Toda a família se converteu. Dessa família saíram 3 pastores, né? E toda a família integrada. Então eu fico imaginando, a ação do Espírito Santo é uma coisa tremenda, não é? Ou seja, Deus já estava trabalhando no coração do seu avô, que trabalharia no coração do seu pai, e para chegar numa história que começa de conversão da Neuza com 11 anos de idade, 11 anos de idade. Justamente nas mensageiras do rei. É isso mesmo? Sim, isso mesmo. Conta para nós. Pois é. Agora aqui é como que um mergulho no túnel do tempo, né? A gente vai voltar lá tantas décadas atrás e lembrar desse tempo. Um tempo muito especial. Eu me lembro que o ambiente da minha casa, um ambiente de fé, de confiança em Deus, de temor, foi ali, naquele ambiente que eu fui criada, e aos 11 anos de idade eu não tive dúvidas de que eu precisava confessar meus pecados, eu precisava aceitar Jesus, e foi através de uma mensagem do meu pai, que já era pastor na ocasião. E daí, há uns meses, eu já pedi o meu batismo e eu tive a alegria, a honra, né, de ser batizada pelo meu próprio pai. E aí eu fico pensando, essa questão da identidade, como que é importante você saber quem você é, quem é o seu pai. Meu pai era uma pessoa de valores riquíssimos, um homem íntegro, um homem envolvido com o reino de Deus, pioneiro na evangelização ali no Espírito Santo, no litoral do Espírito Santo especialmente. Houve uma ocasião que ele conseguia dirigir o trabalho em 9 igrejas simultaneamente. Então, alguém realmente que se dedicou. E eu me mirei nesse exemplo todo dele. E muitas vezes eu ia com ele a cavalo, para participar de atividades lá em regiões mais distantes, onde não havia transporte, e eu estava ali junto com ele participando e me alegrando em realizar a obra de Deus, sabendo que a minha vida estava sendo usada no serviço. E aí, na organização Mensageiras do Rei, aí foi quando o Senhor falou mesmo claramente que tinha um propósito com a minha vida. Eu estava ali, ele pastoreava uma igreja no litoral. Acho que é importante falar para o pessoal que está acompanhando, que é o pastor Marcolino que você está falando. Marcolino Ribeiro Soares, é um nome lá no Espírito Santo, né? Ele foi para a glória no ano de 2011, ele viveu bastante tempo. Mas interessante que ali naquela igreja, uma igreja simples, era uma vila de pescadores, na verdade, uma cidade muito pequena. E eu estava no grupo de meninas mensageiras do rei. Um grupo até grande de garotas, mas a líder, a pessoa que coordenava, ela tinha pouquíssimo conhecimento. Ela pegava a revistinha e ia para frente ali do grupo de meninas, e semi-analfabeta, mal sabia pronunciar as palavras, e eu ficava ali querendo mais. E naquele momento, Deus falou para mim, é você que vai ajudar. É você que vai se capacitar, eu vou capacitar você para fazer esse trabalho. Mas foi assim uma coisa muito forte, muito sério, e quase que uma determinação dentro de mim de que eu precisava fazer algo por aquelas meninas, por aquela organização. Mas, ao mesmo tempo, veio a consciência de que, se eu estava recebendo aquele comissionamento de Deus, vamos dizer assim, eu precisava de um preparo, porque eu também era uma garota. E isso com quantos anos você tinha? Por aí eu devia ter quase 13 anos. 13 anos você já tinha um chamado. Já tinha um chamado. E sabia que Deus estava te separando para uma obra grande, mas tinha que ter preparo. Tinha que ter preparo. Neuza, então vamos fazer o seguinte, porque o pessoal que está em casa quer saber mais dessa história e como é que Deus, depois de chamar, Deus vai preparar alguém para desenvolver o trabalho que Neuza realiza hoje em Minas Gerais. Gente, Neuza é hoje a responsável pelo trabalho de todas as mulheres nas 1.200 igrejas e congregações desse grande povo batista em Minas Gerais. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir um pouquinho mais já das boas-vindas, Josimar Bianchi, querido Josimar que está conosco. Obrigado, pastor Márcio. Trazendo música linda, música boa, nós vamos ouvir o Josimar e a gente volta para saber um pouco mais, Josimar, dessa história da Neuza, como que Deus preparou essa serva tão especial, já lá na tenra idade, mas já falando ao coração dela. Vamos de música boa, gente?
Se hoje mesmo você ouvir a voz do meu Senhor, não endureça, pois, o seu coração ao seu chamar. Se hoje mesmo você ouvir a voz do meu Senhor, não endureça, pois, o seu coração. Ele quer mudar o seu viver para melhor. Ele abrirá as janelas do céu para o coração daquele que, arrependido, se volver, com fé buscar o seu querer, e muitas bênçãos vai derramar, e muitas bênçãos vai derramar. Ele abrirá as janelas do céu para o coração daquele que, arrependido, se volver, com fé buscar o seu querer, e muitas bênçãos vai derramar, e muitas bênçãos vai derramar, e muitas bênçãos vai derramar, e muitas bênçãos vai derramar. Graça e paz, meus irmãos batistas mineiros. Estou passando aqui para agradecer o envolvimento, o comprometimento de todas as igrejas da nossa área, área 4, aqui da Convenção Batista Mineira, em que eu sirvo como gerente de missões. Agradecer os promotores, pastores, igrejas, todos comprometidos com essa campanha Fale e Não Se Cale, a última desse ciclo, nesse ano de 2025. Fizemos muitas ações, os cafés com os promotores, reuniões, cultos de mulheres espalhados pelo estado, em que eu pude participar, servindo e desafiando todos os irmãos e irmãs, ou algum outro missionário participando de alguma reunião, algum encontro assim que tivemos. Então eu estou aqui para agradecer e desafiar também, caso esteja em algum momento em que você não conseguiu, por algum motivo, enviar a sua oferta, finalizar a campanha, que Deus esteja abençoando o restante da campanha ainda na sua igreja. Mas gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor fez nessa campanha, em todas as ações, vendo crianças, vendo jovens, vendo idosos, igrejas envolvendo, fazendo festivais, almoços, tudo para que possa participar e ter esse privilégio de participar da obra missionária no estado. Nós temos muitos desafios pela frente e até 2033 nós temos um grande desafio de 100 novas igrejas sendo plantadas junto com os irmãos, junto com as igrejas e pastores. Então, tá esse desafio, nos procure para que você possa saber um pouco mais desse desafio, em que nós vamos completar 2000 anos da grande comissão. Então eu agradeço mais uma vez o seu comprometimento pela campanha de missões e todas as ações e lançamentos que foram feitos aí dentro da nossa área. Deus abençoe sua vida, pastor, promotor. Deus abençoe meu irmão Batista Mineiro por mais essa campanha, e ano que vem nós vamos continuar, porque até que ele venha, nós estamos aqui pregando o Evangelho. Deus abençoe sua vida. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Rede Super com o programa CBM ao vivo, e hoje nós estamos recebendo uma convidada especialíssima, Neuza Rezende, que é executiva das mulheres do estado de Minas Gerais, a União Feminina Missionária do estado de Minas Gerais. Ela que tem uma trajetória lindíssima no campo mineiro, também
na Convenção Batista Brasileira e também entre as mulheres da América Latina. Neuza, que é graduada na área de educação cristã, pedagoga e também pelo Instituto Haggai, contando a sua história de vida, que começa lá com 11 anos, num chamado especial, e Deus fala forte no seu coração, tem que ter preparo. Como é que é isso, Neuza? Fala pra gente, a gente que está aí querendo saber desses detalhes, né? Pois é, então, pastor, eu vendo aquela dificuldade que seria o meu preparo lá onde eu morava, naquele ambiente, naquela cidadezinha, naquele lugar tão sem recursos, e vendo a grandeza da obra e a necessidade de um preparo específico para aquele chamado que eu havia recebido. E tinha consciência disso e tinha convicção disso. E eu então só respondi para o Senhor: eis-me aqui, eu estou pronta para aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. E, milagrosamente, o meu pai, pastor, recebeu um convite naquele ano para pastorear uma igreja na capital do Espírito Santo. Uau! Uau! E realmente o meu problema foi resolvido. A questão dos estudos, eu fui estudar, então Deus me colocou no melhor colégio que existia naquela época. Aí você sai de Cachoeira com a família inteira. Sim. E vocês vão vamos morar em Vitória. Em Vitória, Em Vitória. capital. Colégio Americano Batista de Vitória. Loren Reno. Eu então me preparei lá, recebi toda a melhor educação daquela época. E também de uma forma milagrosa. Ao final do curso magistério que eu fiz, eu sentia que eu tinha que dar prosseguimento. Agora, especificando mesmo qual o tipo de educação que eu precisava receber para atuar dentro daquele chamado que eu havia recebido do Senhor, de forma específica. Foi aí quando eu me vi. Eu não sei como, detalhes, o que se passou nesse meio, mas eu sei que eu me vi entrando no IBER. Na época, CIEM hoje, né? E na época era Instituto Batista de Educação. Isso você sentiu antes de acontecer? Eu sabia que eu iria para ali. Eu estava me preparando numa roda de estudos para o vestibular, para fazer lá no Espírito Santo, junto com as colegas, e eu ficava pensando, gente, mas eu tenho um chamado e não é esse preparo que eu preciso para exercer. E na mesma hora, numa tarde, eu disse para elas, para as minhas amigas, olha, eu não vou prosseguir nos estudos aqui, Deus tem algo diferente para mim. Era muito claro. E aí comecei o processo, fiz o contato e daí a pouco eu já estava entrando lá no Instituto Batista de Educação Religiosa, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. A graduação em Educação Religiosa. Uruguai. Uruguai 514, Rio de Janeiro. Foi uma alegria para mim. Quando eu pisei ali dentro, eu sabia, eu estou no lugar certo. E interessante que a partir daí, todas as escolhas que eu tive que fazer, elas foram baseadas naquele chamado que eu havia recebido. Tinha um caminho, Deus já tinha me dado um trilho que eu precisava seguir por ele. Então, a decisão tomada lá, aos 13 anos de idade, lá naquela cidadezinha, naquele vilarejo, naquela ilha de pescadores, aquilo influenciou a minha vida toda, aquela convicção do chamado. Porque eu escolhi que carreira seguir, que preparo receber, para dar continuidade àquele chamado. Eu escolhi para casar-se comigo, para estar ao meu lado alguém que tivesse a mesma visão. Eu sabia que tinha que ser alguém que estivesse comigo naquele chamado. Visão de reino também. Visão de reino, sim. E Deus, então, colocou do meu lado também o pastor Zalmir. Somos casados há quase 40 anos, temos 4 filhos, 8 netos, e assim construímos a nossa família. E estamos envolvidos aí de todas as formas no reino de Deus. A gente respira isso. Quando eu entrei lá no IBER, a formação que eu recebi, nós tínhamos na época, isso lá nos anos 70, século passado, né? Milênio passado. É verdade. Até um outro milênio. A diretora era uma missionária americana. E quando nós entramos lá, a primeira apresentação que ela fez da escola, daqueles anos que nós íamos passar ali, era um internato, nós vivíamos ali dentro, né, por 4 anos. E ela então disse, vocês sabem o que é isso aqui? O que é essa casa? Essa casa é uma fábrica. E o produto dessa fábrica é obreira pronta. Uau, que coisa linda. Muito forte, né? Muito forte. E eu fiquei pensando ali, bom, então eu sou uma matéria-prima, né? Que tem que
gerar um produto. Esse produto é a Obreira Pronta. E eu me coloquei ali nas mãos mesmo de Deus, que Ele me moldasse, me produzisse, que o produto final fosse realmente essa Obreira Pronta. E a formação que eu recebi, realmente, ela me possibilitou assumir funções que depois vieram, as oportunidades de trabalho, com o preparo que eu recebi ali na nossa casa, que é da União Feminina Missionária Batista do Brasil, né? Nós oferecemos a educação cristã missionária. Ou seja, Deus preparando já a Neuza na tenra idade, depois passando para um movimento que tinha uma parada lá na capital, em Vitória, porque esse background de preparação acadêmica seria muito útil, porque o IBER é um dos institutos mais respeitados da América Latina e do mundo no meio batista. Sim. Então, precisaria de uma Neuza preparada para enfrentar tudo aquilo que você certamente enfrentou na área de preparo, forjando, né, e preparando o seu caráter, também a sua visão ampliada de reino. Mas depois a estrada foi andando, né? Você foi percorrendo, passando não só pela liderança da nossa presidência aqui em Minas Gerais, como presidente das mulheres, depois Deus te leva para a América Latina, agora como mesa, né, parte, Neuza hoje é uma das líderes do Brasil Batista, compõe a liderança da Convenção Batista Brasileira, mas Neuza, eu queria ouvir como é que está o seu coração, porque você tomou posse recentemente como executiva das mulheres batistas de Minas Gerais, da União Feminina Missionária. E quando a gente olha no retrovisor, a gente tem Maria Bittencourt, que é uma ícone no meio batista no Brasil, e também, recentemente, a Elvira Rangel. Como é que está sendo a chegada em Minas, olhando aí para essa galeria, né, de heroínas da fé, e você agora tendo essa responsabilidade de escrever a história daqui para frente? Pois é, pastor. Nosso Deus é um Deus que surpreende, né? Eu já estava pensando em aposentadoria, na verdade. Eu estive no serviço público nos últimos anos, encerrei minha carreira lá há 2 anos passados e no meu planejamento eu voltaria para o Espírito Santo, onde está a minha família original lá, meus irmãos ainda estão lá, eu tenho casa lá, poderia perfeitamente retornar. E já no último minuto do segundo tempo de tomar essa medida, eu fui eleita presidente da União Feminina Missionária Batista Mineira, lá em Itabirinha, numa das nossas assembleias. Eu já havia pensado que estou encerrando meu trabalho em Minas, há mais de 35 anos que eu estou aqui, e vou voltar para a minha terra, aposentada, não tenho mais vínculo aqui. Mas numa assembleia, e eu não pensava que isso iria acontecer, eu fui eleita presidente. Então, eu senti que Deus ainda precisava da minha vida aqui nesse tempo. Eu entendi perfeitamente isso. E no momento lá da oração, da posse, eu senti a confirmação disso. Ainda não é tempo de sair. Vamos trabalhar mais um pouco por aqui. Foi muito claro isso para mim. E eu, então, assumi a presidência, mas Deus faz outra surpresa 1 ano depois. Porque diz, não, eu vou tirar você da presidência e você agora vai ficar como diretora executiva. Surpresa para você, né? Deus já estava sabendo de tudo, né? Já, pois é. Deus já planejou tudo. E foi uma coisa muito incrível, porque eu assumindo a presidência da União Feminina, eu então precisava saber tudo o que estava acontecendo, né? As comissões que tinham sido criadas, que estavam em andamento, os assuntos, eu precisava conhecer. E eu então marquei uma reunião com a comissão de sucessão, para saber como é que estava o processo, porque a Elvira já havia pedido, né, que criasse uma comissão para tratar desse assunto. E eu então marquei essa reunião e estou lá em conversa, como que está o processo, como que vocês estão fazendo, e elas me dando um relatório. Quando terminou essa pergunta e essas informações que elas me deram, elas então disseram assim, mas agora nós temos um nome que estamos analisando e agora já queremos formular a nossa palavra para você. Você é a nossa candidata. Que susto que você tomou. Realmente, foi a partir dali que agora a oração ficou mais intensa, né? Porque era um compromisso bem maior. Mas eu senti que era Deus ainda dizendo, você vai ficar aqui em Minas mais um tempo. Isso me alegrou muito o coração.
a gente ter a consciência de que a vida da gente é direcionada por Deus, que Deus tem propósito com a vida da gente, isso dá toda a tranquilidade que a gente precisa para ir forte e firme. É verdade. E depois de uns dias eu chamei a comissão e respondi positivamente. E estamos aí. Sei, assusta, né? Quando você olha um estado com essa proporção toda, não só geográfica, mas o tamanho. É um estado continental. Isso. Nós temos mais ou menos, aproximadamente 63 mil mulheres batistas, que estamos com o desafio de fazer o engajamento dessas mulheres todas na nossa organização. Estamos projetando isso, trabalhando nessa direção, já fizemos um mapeamento e estamos indo às regiões, estamos buscando fazer isso. É um tempo de mudanças na nossa estrutura nacional, estamos para implementar o novo planejamento estratégico que já concluímos, e esse é um momento de mudanças, de expectativas, de coisas muito boas que estão vindo aí para a nossa União Feminina. E eu estou aí seguindo aquilo que Deus está mandando. E nós estamos vibrando aqui com a chegada da Neuza na capital mineira, olhando para essas 63 mil mulheres, quem sabe um pouco mais, certos de que Deus vai fazer um trabalho lindíssimo através da sua vida, Amém. como fez durante toda essa trajetória. E a gente está muito grato, Neuza, de recebê-la aqui no nosso programa CBM ao vivo. Você que está conosco, você acompanhou essa entrevista marcante, que é curtinha, porque se a gente pudesse descortinar a história que está por trás desse chamado, desse legado, a gente teria muita coisa para ouvir. Neuza, vamos aproveitar esses minutos finais para você deixar um recado para essas 63 mil mulheres e também para todas as mulheres, né, mães, filhas que estão nos assistindo agora, estão olhando para aquela câmera ali, deixe um recado para elas, quem sabe algo que você tenha no seu coração, que vai além das 63 mil mulheres. Qual o recado de uma mulher experiente como você daria para aquelas que estão nos assistindo agora? Então, eu gostaria de que cada uma dessas 63 mil mulheres tomassem a consciência a partir de hoje de que é uma mulher cristã em missão. Não porque é o nome de uma organização, mas que isso seja um estilo de viver, uma forma de viver. Você é uma mulher cristã que está constantemente em missão. É acordar todos os dias de manhã, levantar, agradecer a Deus pela noite e dizer: aqui está uma mulher cristã pronta para o trabalho, para a missão que o Senhor me deu hoje. A capacidade da mulher de influência, de trabalho, de mudar as coisas é muito grande. Se cada uma soubesse disso, nós faríamos uma grande revolução aqui no nosso estado. Nós temos que tomar consciência de que podemos, que somos fortes. Nós temos uma divisa que nos impulsiona a isso. Nós temos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós realmente podemos. Temos uma história em Minas de 102 anos de caminhada, com grandes trabalhos realizados, e agora é a nossa vez, é a sua vez de assumir essa postura de mulher cristã em missão e continuar avançando. Jesus está voltando e nós precisamos acelerar nossa marcha. Coisa boa, gente. Olha, dá para ficar aqui a noite toda ouvindo essa história lindíssima de vida de Neuza Rezende, executiva das Mulheres do Estado de Minas Gerais. Ela que teve a sua experiência marcante aos 11 anos, formada em várias cadeiras que Deus estava preparando para que hoje ela exercesse essa função lindíssima. Neuza, muito obrigado, é um prazer recebê-la aqui. E você que está conosco, tem quadro novo CBM para você, o que vai pelas igrejas. Acompanhe agora. Bom, vamos lá para esse nosso quadro tão especial. Nos dias 16 e 17 de agosto, às 19h30, a primeira Igreja Batista em Ouro Fino, sul de Minas, completará 105 anos e terá como preletor o pastor Elias Soares, da Igreja Batista Boas Novas de Sorocaba, em São Paulo. Para mais informações, você pode mandar uma mensagem para 359-9859-9552. Já no norte de Minas, acontecerá a Conferência Foco, alinhando propósitos e cumprindo a missão com intencionalidade. Será nos dias 15, 16 e 17 de agosto, às 19h30, na Igreja Batista Monte Carmelo. Se inscreva através do site ibmontecarmelo.org.br.
O 45º Congresso de Homens Batistas está chegando e este ano será nos dias 23 e 24 de agosto, na Igreja Batista Independência, na cidade de Resplendor. As inscrições têm o custo de R$ 60 e podem ser feitas na página batistasmineiros.org.br/embaixadores. E mais informações, fale com o pastor Edemilson de Oliveira, 319-8689-1740. E o Radical Minas, turma 4, já está com as suas inscrições abertas. Você que é jovem, entre 17 e 33 anos, já se formou no ensino médio, é solteiro sem filhos, batizado, atuante na sua igreja local, membro de uma igreja batista da Convenção Batista Mineira, por no mínimo 2 anos, e quer viver uma experiência fantástica no campo missionário mineiro, faça agora mesmo a sua inscrição. Jovens de outro estado são muito bem-vindos em Minas e de outros países também. Faça sua inscrição até 17 de setembro e não perde tempo. Você pode ter mais informações no 319-8346-9401. Que coisa boa, você viu? Você pode agora participar disso. Eu percebi uma coisa, Ellen, você não estava rindo. Quando ela falou do Radical, ela abriu um sorriso enorme, porque o projeto Radical está no coração da Ellen, mas também está no coração de todos nós. Então você não pode ficar de fora. Esse é o quadro, o que vai pelas igrejas. Então você que tem um projeto na sua igreja, um culto especial, uma festa linda, o que você faz? Escreve para a gente. Escreve para Ellen, porque no programa da semana que vem, na próxima segunda-feira, você terá a sua programação em destaque aqui. Mas também temos quadro novo, novíssimo, Renato. Renato, seja bem-vindo. Renato, que é o diretor do programa, mas também está pegando estrada em Minas Gerais para contar para a gente o que as igrejas estão fazendo. A Ellen fala o que vai acontecer. Verdade. E o Renato vai lá conferir o que já aconteceu. E ele teve agora, recentemente, em Araguari. Isso boa mesmo, noite, pastor. Renato. Seja bem-vindo e conta para nós. Muito boa noite, pastor Márcio. Pois é o CBM na Estrada, onde nós estaremos ali divulgando tudo que as igrejas têm feito, as associações têm feito, e a gente está com uma matéria, pastor, linda, de uma igreja viva, atuante, trabalhando com crianças carentes. O senhor vai ver que coisa fantástica. Tive o privilégio de ir ali com a minha esposa, com a minha filhinha. Vamos ver hoje, não? Vamos ver agora. Agora. Minha filhinha brincou com eles e eu e minha esposa ficamos extremamente impactados, pastor, pelo carinho daquela igreja fazendo aquele trabalho. E vou te falar um detalhe, tá? 30 membros na igreja. Ou seja, uma igreja que é pequena. Pastor João? Pastor João Silva. Pastor querido, Pastor João é quase o pai do Ramon que já chegou aqui, ó. Pastor João lá de Araguari, não é isso mesmo? É verdade, isso mesmo, pastor. É uma igreja que tem muito a ensinar a gente e a gente vai tentar mostrar um pouquinho disso nessa matéria. Então vamos ver? Vamos ver. Então vamos lá para Araguari. Queridos batistas mineiros, estamos aqui diretamente de Araguari para mostrar para vocês o projeto Viver da Igreja Batista Água Viva. Então, vem comigo! Muito bem, nós chegamos aqui, ó, à Igreja Batista Água Viva e vamos conhecer um pouquinho mais sobre o projeto Viver. Tudo começou, amado, quando Deus colocou esse projeto no nosso coração. Começamos a orar, aí fomos participando aí com ideias, chegamos até a academia pastoral e chegando lá ouvindo o pastor da primeira igreja de Curitiba, ele trouxe uma experiência que impactou o meu coração. Mas ele disse que começou lá em Curitiba fazendo quentinha para aqueles que dormiam na praça. E aquilo então me mudou minha forma de pensar. O Espírito de Deus falou profundo ao meu coração e eu vim para Araguari já com a visão de nós começarmos fazendo comida. Vamos fazer quentinha. Depois da minha aposentadoria, o maior privilégio que Deus me deu foi esse trabalho aqui.
Para mim não tem coisa igual a gente estar aqui com essas crianças, com os adultos também, porque não é um trabalho só infantil, mas é um trabalho voltado para a comunidade. Então nós estamos aqui trabalhando com muita alegria do nosso coração. Então esse trabalho nós fazemos todos os domingos, às 9 horas da manhã, esse projeto, né? E nós temos, na média de 25, 30 crianças constantes, já compromissadas com esse trabalho, onde nós ensinamos a palavra de Deus, ensinamos a decorar versículos, né, bíblicos, cânticos, louvores, para que eles possam levar para casa, para os seus familiares. Eu comecei para dar aula de karatê, porém eu senti que eu tinha que começar a aprender também, porque eu vim da religião católica, né? Eu vim da religião católica e eu, tipo assim, não sabia direito, né, como é que funcionava a palavra de Deus, né? E aí, com eles aqui, eu tô aprendendo junto com as crianças, né? Tô aprendendo bastante. Dentro desses 1 ano de treinamento, que eu comecei a dar aula aqui na igreja, os meninos aqui, os meninos, as meninas, evoluíram bastante. Porque sempre no começo, quando eu vim pra cá, eu pensei, não, eu vou ter que dar um jeito de levar essas crianças para poder competir, para elas poderem ter um norte, né? Algum caminho para poder traçar. Esse projeto está sendo muito gratificante na minha vida, na vida dos meus filhos. A Emily já está com 11 anos, o Bernardo com 6, e é o esporte da vida deles. E nós estamos sempre atrás, eu, as outras mães, tira as outras crianças também, muitas crianças carentes da rua, né? Porque às vezes aprende coisa errada. Então tá aqui, tá escutando a palavra de Deus, tá aprendendo um esporte. E se Deus quiser, nós vamos conseguir ir adiante. Se Deus quiser, nós vamos até para fora do Brasil. Esse incentivo tá vindo porque aqui é um lugar que tá aprendendo um esporte e a palavra de Deus ao mesmo tempo também, entendeu? Plantando no coração dele sementinho do evangelho e aprendendo um esporte que, assim, distrai. Não fica só no celular, não fica só na televisão, computador, em rede social, né? Tira esse mundo deles para socializar melhor aqui. Antes do projeto eu era muito teimoso, eu não obedecia, mas agora obedeço. Eu não faço mais arte, eu aprendi vários versículos, aprendi a palavra de Deus, nós gostamos daqui. Eu sei um monte de versículo, eu sei versículo, eu sei histórias que a professora conta, eu sei as parábolas da Bíblia, eu sei muita coisa sobre a Bíblia. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Pedimos que você curta, compartilhe e comente os nossos vídeos no nosso canal de YouTube Batistas Mineiros. E até a próxima. Renato Lopes para o programa CBM ao Vivo. É com você no estúdio, Pastor Márcio. Que matéria extraordinária, gente. Eu tenho certeza que você está vibrando aí em casa e eu quero aproveitar, dar os parabéns ao pastor João, que está nos assistindo agora, João Silva, grande líder do estado de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, mas sobretudo de Araguari. Meu amigo, olha, beijo no seu coração, que matéria linda, e eu quero dizer que essa sua experiência é uma experiência que me desafia e desafia todas as igrejas que estão nos acompanhando, para que esse projeto, quem sabe, possa ser replicado em outras igrejas, em outras cidades de Minas Gerais. Que coisa linda, Renato. É isso aí, pastor. E pastor João, ele está aberto. Inclusive falou para mim, porque não cabe tudo na matéria. Mas ele falou, Renato, eu estou aqui à disposição para que outras igrejas que querem fazer esse trabalho, elas podem me procurar e eu vou ali explicando a eles como dar os primeiros passos. E ele disse também que é algo muito interessante, que nós já sabemos, né? Eles deram o primeiro passo, agora Deus é que vai acrescentando a cada dia o sustento, a cada dia Deus vai trazendo ali, eles têm sopa de segunda-feira,
Eles têm sexta-feira brincadeira com as crianças e janta para as crianças. No domingo eles têm uma escola dominical e as crianças saem de lá almoçadas. Então realmente é um projeto piloto. Renato, interessante os testemunhos das crianças de vida transformada. Sim, uma gracinha. Não é isso? Dos adultos também mostrando o antes e depois. Portanto, uma matéria espetacular. Você está de parabéns. Muito obrigado. A gente faz em equipe. Eu quero aproveitar para agradecer aí a toda a equipe da comunicação que se mobiliza comigo para que a gente faça esse trabalho. E já vou te falando, tem mais coisa boa aí. Agradecer o Stalin também, que fica aqui quando você viaja, né? É verdade. Muito bem. Olha, e dizer o seguinte, vocês que estão nos acompanhando, se a sua igreja tem um projeto como esse, você está fazendo uma coisa diferente, que vale a pena ser contada, entre em contato com a gente, porque o Renato vai lá no CBM na estrada. Isso aí. Muito bem. Renato, muito obrigado. Muito obrigado. E a gente tem coisa nova na próxima semana. Isso aí. Muito bem. Mas está conosco o querido Josimar Bianchi, que é um talento em pessoa. O Josimar é mais do que um musicista, é uma banda ambulante. Hoje ele não veio com a banda toda, mas ele consegue fazer som de tudo que você imagina. Josimar, é uma alegria tê-lo aqui. E as pessoas que estão nos assistindo talvez digam assim, eu queria ter esse cantor aqui na minha igreja, não é isso? No meu congresso. Como é que faz para chamar Josimar Bianchi? Boa noite, pastor Márcio. Obrigado pelo carinho, né? Muito bom fazer parte da família CBM, né? É só acessar o meu Instagram, Josimar Bianchi. O Josimar é com I e o Bianchi é CHI no final, escreve Bianchi. Lá tem todos os meus contatos e é fácil acessar. Então a gente vai fazer o seguinte, quando o Josimar voltar aqui, porque o maestro César Timóteo faz uma escala linda de música e tem certeza que o Josimar vai voltar. Aí a gente vai preparar uma edição para colocar esse nome difícil, porque o pessoal pode não achar você lá. Mas vamos de música boa e você continua ao vivo aqui no CBM ao vivo. Mesmo imperfeito como sou, quero abrir meu coração e te louvar, te engrandecer, pois só tu és o meu Senhor, mesmo sabendo quem eu sou. Cuida de mim com teu amor, com tua paz, enche o meu ser, com teu perdão, renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim. Quero te louvar, sei que tu estás aqui. Há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim. Quero te louvar. Mesmo sabendo quem eu sou, cuida de mim com teu amor, com tua paz, enche o meu ser, com teu perdão, renova-me. Sei que tu estás aqui, há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim. Quero te louvar, sei que tu estás aqui. Há uma expressão de amor, sinto tua presença em mim. Quero te louvar.
deixar... Vai ter uma vinheta daqui a pouquinho, mas deixa eu fazer uma coisa. Para o pessoal em casa só ter uma degustação, faz aquele som que você faz só com a boca. Gente, o Josimar, como eu disse, é uma banda, não é isso? Tem tudo junto. Só com a boca, o pessoal vê, aqueles sopros que você faz. Vamos lá. Só um pedacinho. Coisa linda. Gente, a gente vai ter outro tempo com o Josimar só para ele trazer os instrumentos de percussão para você conhecer, mas tem pauta nova e a gente tem uma vinheta para você. Muito bom, muito bem, nós vamos falar sobre educação agora. Como você sabe, aqui em Belo Horizonte nós temos uma escola que começou há 107 anos atrás. O Colégio Batista Mineiro é uma referência não só para Belo Horizonte, para Minas Gerais, mas agora para o Brasil inteiro. E está conosco aqui o professor Valceni Pereira Braga, que é uma pessoa que foi preparada para esse tempo. Assim como Neuza, que nós acompanhamos agora há pouco, Deus faz isso. Deus vai preparando pessoas para poder exercer funções e ela nem sabe que está sendo preparada. E a gente vai assistir um pouquinho do que acontece no Colégio Batista e já já a gente volta com o professor Valceni Pereira Braga. Há mais de um século, ensinamos que a verdadeira educação vai além da sala de aula. Ela forma o caráter e prepara para uma vida com princípios eternos. Uma educação que cultiva relações profundas, valores cristãos e liderança fundamentada no amor. Aquilo que ensinamos hoje impacta o futuro, transforma gerações e ecoa através do tempo. Para hoje, para um mundo melhor e para sempre. Nós somos parte de uma história viva. Somos a Rede Batista de Educação, presente em mais de 20 unidades no Brasil. Nós somos o Colégio Batista Mineiro, educação que muda o mundo. Esse é o quadro Educação em Pauta. E a Rede Batista de Educação é uma referência, como nós sabemos, em Belo Horizonte, Minas Gerais e no Brasil. A Rede Batista de Educação hoje é uma das maiores, se não a maior rede de educação batista do mundo. Mas a gente vai saber muito sobre isso nos programas que a gente vai ter aqui toda segunda-feira. E você é o nosso convidado, porque você está no CBM ao vivo. A transmissão pela Rede Super, mas também no Instagram, YouTube. Compartilhe agora, chame seus amigos, seus parentes, as pessoas lá do seu grupo de PGM. Vamos todos juntos, porque você está ao vivo na CBM e tem muita coisa boa para você saber. Essa noite está sendo uma noite espetacular e a presença do professor Valceni Pereira Braga, que é o nosso diretor-geral da Rede Batista, vai revelar muita coisa boa. Professor Valceni, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui neste programa. Boa noite, pastor Márcio Santos, é uma alegria estar aqui. Quero cumprimentá-lo e a toda a diretoria da CBM por esse programa CBM ao vivo, né, que enriquece toda a nossa comunidade evangélica, cristã, batista, e todos nós somos beneficiados, né, com esse programa rico, né, que eu já estou vendo essas primeiras edições, né, muito sucesso, muito elogio que eu tenho percebido. Que sai daqui de Belo Horizonte, mas vai para todo o Brasil. Então você que está por aí vai nos acompanhar de norte a sul, muita coisa boa acontecendo. Professor, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de um colégio com essa envergadura, com mais de 20 unidades, não só aqui em Minas Gerais, mas em tantas outras cidades e capitais do nosso Brasil, a gente fica imaginando que para poder ser o diretor geral de uma rede dessa, tem que ser alguém que Deus preparou
em todos os sentidos. Mas hoje, nesse primeiro encontro, a gente quer saber o que está por trás desse grande diretor. De onde ele veio, né? Como é que foi a família dele? E eu sei que a sua história começa em Nanuque. Conta um pouquinho como é que foi a infância de Valceni Pereira Braga. Certamente você lembra de algumas coisas, né? Fala um pouquinho da sua família, da sua infância lá em Nanuque. O que você traz ainda de memória desse tempo tão distante? É verdade, né? E é bom a gente lembrar do princípio, né? E às vezes o princípio é tão... a gente não valoriza tanto aqueles primeiros passos, né? Mas aquilo é a construção que ali começa, né? E realmente eu tenho lembranças, né, da minha infância em Nanuque. Minha infância, ela começa em Nanuque, mas ela continua em Belo Horizonte, né? Já que eu vim para cá com 4 anos e meio aproximadamente, né? E eu posso me lembrar que eu não nasci mesmo na cidade de Nanuque, mas numa fazenda, uma área rural de Nanuque, né? Nanuque é uma cidade importante ali, né, do Nordeste ali de Minas, né? E naquele tempo meus tios eram pequenos fazendeiros ali, né, naquela região, mas a região começava a se consolidar com grandes fazendas, né? Então os meus parentes, eles acabaram vendendo seus pedaços de terra e foram para outros locais, como Rondônia, e alguns foram para Belo Horizonte. Foi o caso da minha família, né, que foi com 4 anos e meio. Então eu vivi realmente ali naquela área rural de Nanuque, né? Até os 4 anos, mas eu tenho lembranças assim de criança, né? Eu me lembro que eu nasci naquelas casinhas. Você está viajando, aí tem aquela casinha lá no alto, né? Perdida naquela montanha. Eu nasci numa casinha dessa, assim, área totalmente rural, isolado, né? Tinha vizinho, não tinha vizinho? Pai, não tinha. O meu pai tinha uma roça, que me lembro, tinha uma roça. Eu me lembro 1 ou 2 vezes que eu estava a cavalo com meu pai, talvez ele estivesse me transportando. Me lembro da minha mãe indo para o rio lavar roupa, né? Flashes, né, de lembrança, assim, raros, né? Eu tenho uma marca fatal aqui no supercílio, né? É que eu deveria estar correndo ali, talvez com 3, 4 anos, e encontrei um pilão pela frente, né? Então, abri o meu supercílio. O pessoal de casa, alguns não sabem nem o que é pilão, né? Pilão é aquela peça que você coloca na casa para socar milho e outras coisas mais, né? Você moer as coisas ali, né? É isso mesmo. Então, eu devia ter uma coisa meio grande, que eu, pequenininho, fui correr em casa e encontrei um pilão pela frente. E eu tenho a lembrança da minha mãe me pegando no colo, né? Olha e isso. Talvez tenha passado aqui qualquer coisa como pó de café, porque estava no meio do nada, né? Lá no área muito rural. Mas aquilo é uma lembrança que eu não apago, né? Porque foi muito sofrido aquele dia lá que eu tive aquele acidente. Então, a minha infância ali foi um flash rápido, né? Até os 4 anos. E eu chego em Belo Horizonte já com entre 4 e 5 anos, e aí sim tive um desenvolvimento. E por que a família vem para Belo Horizonte? Teve um motivo assim mais forte? Como eu disse, a terra começou a se valorizar lá, e meus parentes tinham pequenos pedaços de terra, pequenas fazendas, né? Então eles foram vendendo e saindo. A maioria foi para Rondônia, né? Mas tive alguns parentes que vieram para Belo Horizonte, né? Então, por conta disso, porque foi a chance deles virem tentar uma vida mais forte aqui, uma vida de maior qualidade, né? Por isso que eles vieram para Belo Horizonte, né? Então, tem alguns tios, né? Alguns já faleceram, em Belo Horizonte, né? Então, desenvolvi aqui a minha infância. Aos 10 anos, né? Até os 10 anos, então, eu sou filho de uma família numerosa, né? Eu tenho mais 7 irmãos, né? E eu mais velho, né? Então quando eu tinha 8, 9 anos, eu ainda via irmãozinho nascendo ainda, sabe? E tinha que ajudar minha mãe, porque minha família é muito simples, né? Muito humilde. Então eu cresci sendo mais velho, então eu cresci apoiando a minha mãe. Então, com 9, 10 anos, eu tinha muita responsabilidade, né? De ajudar a fazer as coisas em casa, né? Cuidar dos irmãos, né? E com 11, 12 anos, me tornei assim um empresário, já vendia pirulito e laranja na rua, né? Mas muito obediente a minha mãe. A mãe é uma educadora, né? Apesar que de pouca letra, né? Mas era uma educadora, já faleceu, né? E eu cresci com muita disciplina, né?
por exemplo, eu tinha que pedir bênção para os mais velhos, né, que chegavam lá em casa, né, minha mãe era desse time, né, muita disciplina, e me ajudou muito tudo isso, né, porque eu cresci de forma bastante disciplinada, né, e com 14 anos eu já comecei, então, a trabalhar, né, o primeiro emprego como aprendiz, né, que era um empregaço para mim, que passei a ter algum dinheiro, né, para poder comprar uma roupa, uma coisa assim, né, e aí fui evoluindo, né, mas aos 10 anos, foi um divisor de águas, aos 10 anos, né, de idade, nós mudamos para um bairro, né, chamado São Geraldo, aqui em Belo Horizonte, né, vocês conhecem bem, né, um bairro de periferia de Belo Horizonte, e ali tinha o pastor Jodival, estava passando um filme sobre Jesus na igreja. Isso foi em Priscas Eras, lá de 1966, 5 para 6. Até então, sua família não tinha nenhum tipo de relação com o cristianismo? Nenhum. Mas Deus usou um irmão de outra denominação, e antes da gente mudar para aquele local de São Geraldo, a gente morava perto dele, e ele pedia aos meus pais para me levar à igreja dele, né? Era uma igreja, eu creio que pentecostal, que era um culto assim, bastante animado, né? E então eu gostava de ir com ele, porque era a minha chance de andar de ônibus, né? E eu gostava daquela viagem até a igreja dele, né? E quando a gente se mudou de lá, ele falou, olha, para onde vocês vão ter uma igreja batista lá próximo, nem era da denominação dele, né? E ele falou, vocês vão lá. E nós realmente fomos. E naquela noite, né, onde o pastor Jodival passava um filme assim do lado de fora da igreja, naquele tempo não tinha muita televisão, né? Então, filme igreja dava muito sucesso, né? Então, me lembro que se converteu naquele dia ali metade da minha família, né? Que eu, mais uns 2 irmãos, meu pai e minha mãe, né? Então, Deus começou a fazer uma obra maravilhosa, né? E eu tive essa minha transformação de vida ali. Eu me lembro que eu, com 10 anos de idade, já era um menino com muitas perguntas, né? Muitas dúvidas, né? Bíblicas? Não era tão bíblica, né? Se bem que eu tive a minha primeira dúvida teológica, sabe qual foi? Na primeira semana, logo que eu me converti, né? Então, tinha uma pessoa em casa que ajudava minha mãe, e a minha mãe tinha saído, e essa pessoa colocou a comida à mesa, né? Era aquela punhada de adolescente ali, né? Então, imagina como é que era, né? E ela falou, olha, essa moça era crente, né? Falou, vamos orar, porque, né? Aquilo já foi uma coisa assim, diferente para mim, orar antes do alimento, né? E aí eu, né, comi aquele primeiro prato, mas tive uma dúvida, eu tinha que repetir, né? A gente adolescente come bastante, né? E aí eu tive uma dúvida, você tinha que orar de novo para comer o novo prato, né? Eu perguntei, né? Perguntei, ela tirou Não precisava, né? Ela falou, não precisa orar de novo, não, né? Então, ou seja, foi um divisor de águas, né? E Deus me preparou a partir daí, porque eu cheguei na igreja e encontrei uma organização chamada Embaixadores do Rei, né? E um ano depois, iria chegar naquela igreja um senhor, era um jovem de 17 anos, né? Chamado José René Toledo, né? Que ele assumiu esses meninos, né? E ele, então, é uma pessoa que conduziu bastante a minha vida e tantos outros adolescentes, né, como do pastor Miramar, né, e outros, né? E a gente aprendeu muito ali naquela embaixada, aprendeu tudo sobre as biografias. Eu gostava muito das biografias dos líderes, né, do povo de Deus, né, como Salomão Gizmo, Guilherme Keire, Adoniran Judson, Davi Gomes e outros, né? Tanto contemporâneos daquele tempo como aqueles que já tinham passado, né? Então, eu pude aprender muito, eu era muito interessado, estudei bastante, aprendi muito a Bíblia naquele tempo, né? E eu me lembro que naquele tempo a gente tinha um programa na televisão dos batistas aqui em Belo Horizonte, né? O pastor Murilo Cassete aqui era o âncora desse programa, né? Domingo à tarde, e tinha lá debate bíblico, né? Então eu fui lá e tive a honra de ganhar uma Bíblia, né? Naquele dia eu fui o vencedor do debate bíblico na televisão, né? Então aquilo foi marcante na minha vida, né? Até hoje eu me lembro muito bem. Então, porque como embaixador do rei, eu pude estudar muito a Bíblia, né? Eu era desafiado a decorar texto bíblico, né?
e cantar. Eu sempre fui um cantor de congregação bom, né? Até hoje, né? Você ouve minha voz, se eu estiver cantando, eu gosto. Quer dizer, eu sempre vibrei com os hinos do cantor cristão, né? Depois, quando agradeceu, eu fiquei meio perdido, né? Mas, ou seja, Deus ele me deu a oportunidade de aprender bastante e daí para frente, depois fui para a Força Aérea e tal. E aí as histórias vão acontecendo porque Deus está preparando a história. Gente, você está acompanhando aqui a história de lá no início, né, da tenra infância, lá em Nanuque, onde com 4 anos vem para Belo Horizonte o professor Valceni Braga, que hoje é o diretor-geral de uma das maiores escolas de Belo Horizonte e a maior escola batista do mundo. E por isso que é importante a gente saber o que está por trás de um projeto tão grande e alguém que tem uma responsabilidade extraordinária. Mas esse quadro é um quadro que a gente continua na semana que vem. O nosso programa, professor, está chegando ao finalzinho e por isso que a gente vai, de maneira homeopática, conhecer um pouco mais do professor Valceni e também chegar até a Rede Batista de Educação. Nós estamos chegando ao final desse programa que você tem um encontro marcado com a gente toda segunda-feira, a partir das 10 horas da noite. Você é o nosso convidado para o CBM ao vivo e hoje você teve aqui histórias lindíssimas que você vai continuar acompanhando, no caso do professor Valceni Braga, na próxima segunda-feira. Deus te abençoe e vamos continuar falando do amor de Deus, porque isso é que nos importa. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá